Torquato Neto, Os Últimos Dias de Paupéria. O que é isso? Apenas a matéria-vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta a retina. Há uma sina cristalina em Teresina que começa em meados do século passado. Teresina? É. Está bem. Eu vou. Mas eu volto. Vai? Ar Torquato. Ar. É. Esse ar é ar de respirar? É o ar de respirar. Porque o Torquato, né, ele nasceu em 44, morreu em 1972, se suicidou, né, com 28 anos de idade, e ele foi poeta, jornalista e letrista muito importante nessa época. Ele tinha uma coluna no jornal, inclusive no jornal O Sol. Sabe desse filme, o jornal O Sol, que até tem um filme passando, né, o Caminhando contra o Vento? Ele fez parte desse jornal O Sol, e depois num outro jornal chamado, né, que era A Última Hora, na coluna Geleia Geral. E ele, na época da repressão e da ditadura, ele usava quase como um bordão, né, nas colunas dele, assim: a asfixia está generalizada. Não se respira mais. Mas notem que é um bom ar que começa a soprar. E aí ele falava, por exemplo, do LP do Chico, falava do Caetano Veloso, falava do Gilberto Gil, de pessoas que estavam sendo reprimidas, né, pela ditadura, mas estavam sempre conseguindo driblar de alguma forma a censura para dar o seu recado contra a ditadura e para fazer com que a cultura sobrevivesse, né? Então ele usava muito essa metáfora da asfixia e do ar. Ele falava: ar, vamos respirar, né? Então, para mim, é uma retomada também para nós pensarmos se nós também não estamos numa certa asfixia cultural e se a gente não está precisando também de um bom ar. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Um anjo louco veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão com um sorriso entre dentes: Vai, bicho! Desafinar o coro dos contentes! Ok, let's play that! Quando as pessoas me perguntam, né, por que fazer uma peça sobre Torquato Neto hoje, né, que na verdade, se nós formos pensar bem, a importância dele tem 40 ou 50 anos atrás, num momento de grande importância, no final dos anos 60, que foi o momento onde teve, né, ele participou, foi um dos grandes ideólogos do tropicalismo, ele com Caetano, com Gil, Macalé, Capinã, Gal Costa, Betânia e todos esses, que trouxeram realmente algo muito vivo, muito forte na época, né? Uma reatualização das ideias da Semana de 22, do modernismo, né? Com o tropicalismo, e que realmente modificou muito, teve muita influência na cultura brasileira, principalmente na música. Zé Celso também, com o Rei da Vela, no teatro, né? Foi todo um movimento muito forte que foi muito reprimido, que durou muito pouco tempo, foi apenas um ano, mas foi muito forte e com muitas consequências na cultura, né? E foi muito reprimido, e podemos dizer que depois disso, né, Gilberto, Gil, Caetano, mesmo Torquato foram, né, se exilaram, né? Houve uma repressão tão grande a nível da cultura e da educação e de tudo, que eu acho que as consequências a gente vê até hoje, principalmente nas novas gerações, né? Em termos de cultura, de educação mesmo, e de acesso ao mundo ambiente, mesmo a poder refletir sobre a realidade do mundo, né?
e que são consequências muito difíceis. Então, uma peça sobre Torquato Neto é para trazer um pouco toda essa época, que eu acho que interessa não só a minha geração, assim, dos cinquentões, sessentões, como também para essa nova geração, para poder acompanhar e viver o que foi aquilo. O que eu não sei se a sua peça vai conseguir colocar em cena a liberdade daquela gente. Consegue? Olha, você acha que consegue? Eu uso muito, na verdade, a linguagem do Torquato, que é uma linguagem muito livre, muito poética, muito ousada, muito radical, e tento colocar isso em cena através do Torquato. Eu escolho a Tropicália porque não é liberal, mas porque é libertina. O tropicalismo está morto. Viva a Tropicália! Todas as propostas serão aceitas, menos as conformistas. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do Sexto Sentido. Voz do Morro, pilão de concreto, Tropicália, bananas ao vento! A minha versão, né, do Torquato é mais baseado na obra poética e nas coisas que ele traz do que propriamente na trajetória biográfica. Porque, ao meu ver, ele foi um poeta filósofo, um poeta da existência, porque, né, para alguém que acaba se matando aos 20 anos, né, nós verificamos que a questão da morte da vida, que a morte como fazendo parte da vida e não a morte como fim, o final da vida, é algo que estava muito presente na obra dele. E que é uma coisa interessante, porque ele, quando ele falava, muitas vezes a gente não sabia se ele estava falando dele ou do que estava acontecendo no mundo externo. Ou seja, com a ditadura, a repressão e pessoas sendo presas, torturadas, mortas, porque ao mesmo tempo ele falava das torturas mentais dele, digamos, da sua própria melancolia, e do que ele mesmo falou, chamou numa letra de música maravilhosa, que ele chamou a nossa tropical melancolia e negra solidão.